Então vamos lá. Boa noite, seja bem-vindo. Essa é a aula de precificação. Antes de falar sobre precificação, o que você tem que considerar na precificação, como precificar de forma correta, eu quero já apresentar para vocês os erros mais comuns que eu verifico na precificação. Por que você, dentista, erra tanto na precificação? E qual é a importância de você acertar na precificação? Se você acertar na precificação, certamente você vai acertar no lucro. Não é incomum eu encontrar um colega, um dentista, reclamando que trabalha, mas não vê a cor do dinheiro. Ah, a odontologia não dá dinheiro. Eu quero largar a odontologia, então eu vou ajudar você também a acertar a precificação do seu consultório. Quais são os principais erros na precificação? Avaliar somente a concorrência. Você não pode avaliar somente o seu concorrente, faz parte. Você não pode simplesmente olhar o preço do colega e querer copiar o preço desse colega. Errar na margem de lucro, vou explicar o que é margem de lucro e a importância da margem de lucro, porque muitos erram no cálculo da margem de lucro. Considerar apenas os custos variáveis. Quem já não ouviu isso, né? Coloca o valor da prótese, multiplica por 3. Gente, vou confessar, eu fiz isso, multiplicava o valor da prótese, do custo da prótese por 3 e assim era a minha precificação. Está totalmente errado. Quem dera eu ter esse conhecimento que eu tenho hoje, lá quando eu era dentista. Falta, você não reajusta o seu preço, fica naquele preço. Nossa, como eu encontro ortodontista, está com o valor da manutenção há 2, 3 anos e não faz o reajuste. Isso também está errado, então vou falar sobre cada um desses erros. O primeiro dele é você avaliar somente a concorrência. Você tem que ter o preço da concorrência, saber o preço da concorrência? Sim, eu acredito que você precisa saber, mas apenas o preço do concorrente para definir o seu preço, por que está errado? Cada consultório, cada clínica tem o seu custo, cada consultório, cada clínica tem o seu público-alvo, que é totalmente diferente, e cada um tem a sua proposta de valor. Então, você não pode basear a sua precificação do seu colega. Ah, mas ele é meu vizinho, ele está aqui do lado, então o público-alvo dele é o mesmo que o meu, mas o custo do seu vizinho é o mesmo que o seu custo? Com certeza não. Então você tem que considerar os seus custos e poder precificar. Por que serve o valor da concorrência? Se você não é aquela última Coca-Cola do deserto, você também não pode ter um valor tão discrepante da sua concorrência. Claro que não. A não ser que você seja uma sumidade no assunto, que você seja o melhor do melhor do melhor. E sim, mas se não é esse o caso, você também tem que saber qual é o valor da concorrência, mas não se basear apenas no valor do concorrente. Você precisa conhecer todos os seus custos. Todos os custos, todos, não só os custos variáveis. Não é incomum encontrar um colega que sabe exatamente quanto pagou na resina, quanto pagou no material de moldagem, quanto pagou no laboratório de prótese, mas e os custos fixos? Quanto é que os custos fixos representam no gasto do seu consultório? Não sabe dizer. Não tem o controle de todo o custo. Precisa saber. Se você quer precificar de forma correta, com certeza você tem que saber todos os custos do seu consultório. Todos. Os custos fixos, que são aqueles custos aluguel, condomínio, luz, telefone, mas também os custos variáveis, que é o material de dental, o imposto, a taxa de cartão, o parceiro. Tudo isso você precisa ter o conhecimento, você precisa ter planilha. Ah, Rita, eu tenho tudo isso anotado num papelzinho, num caderninho, adianta? Nos dias de hoje, gente, tudo está tão digital e você quer ter o controle financeiro do seu consultório anotado em um caderninho? Vamos ter um software odontológico, vamos ter uma planilha para ajudá-lo. Porque se ficar ali no papelzinho, com certeza você não vai ter o controle necessário, a gestão financeira necessária para você precificar de forma correta. Outro erro, errar na margem de lucro. E o que é a margem de lucro? Qual é a importância da margem de lucro? A margem de lucro é o percentual da relação entre o lucro e a receita. Eu estou falando aqui de
percentual. Eu não estou falando de lucro, eu estou falando de margem de lucro. Então, você, para precificar, obrigatoriamente, você tem que saber qual é a sua margem de lucro desejada. Quanto é que você quer ter de lucro no seu consultório? E esse valor, sim, você tem que aplicar sobre o valor do seu custo fixo, do seu custo variável. Então, para você encontrar a sua margem de lucro, você tem que dividir o lucro do seu consultório, ou seja, tenho a minha receita, diminuir todos os custos, diminuir todas as minhas despesas, opa, isso é o que sobra de lucro. O que sobrou, eu vou dividir pelo valor da minha receita e vou multiplicar por 100 para encontrar a minha margem de lucro. E é assim que você encontra a sua margem de lucro, utilizando essa fórmula, utilizando esse cálculo para saber o quanto rentável é o seu consultório. Será que ele dá lucro de verdade? Muitos não querem nem ver, não quero nem olhar o cálculo do meu consultório, não quero ver planilha nenhuma, porque tem medo de ter certeza daquilo que já desconfia, que tem prejuízo. Que muitas vezes o consultório ele não dá lucro, mas você tem que encarar a realidade. Você precisa ver se o seu consultório dá lucro ou se ele dá prejuízo. E se ele der prejuízo, tem que ajustar precificação. Se ele está dando prejuízo, a sua precificação, com certeza, ela está errada. E aí, tem que acertar. O que está errado? Muitas das vezes não adianta mais, você já enxuguei tudo que é despesa, já não tem mais nenhuma despesa extravagante, tudo já está bem sequinho. Mas você está errando o quê? Na margem de lucro, você está errando o quê? Cálculo da sua hora clínica. Será que você sabe calcular a sua hora clínica? Ou você só consegue saber os custos variáveis, o custo do produto, mas a sua hora clínica você não consegue calcular? E aí, obviamente, você vai precificar errado. Por exemplo, tem o custo do produto R$ 500 e eu coloquei meu preço de venda, chutei R$ 1.000, não sei nada de precificação. E aí você tem certeza absoluta que a sua margem de lucro ela é 100%. E aí, será que a sua margem de lucro é 100%? Primeiro, gente, acredita em mim, não existe margem de lucro 100%. Eu não estou falando de lucro, eu estou falando de margem de lucro. Não existe margem de lucro 100%. Por quê? Porque você é dentista. Para todo material, toda prestação de serviço que você faz, tem um material por trás. Não tem jeito. E mesmo se não tivesse material, tem imposto. Tem que pagar imposto. Então sempre vai ter um custo. Então não adianta você simplesmente, vou fazer a diferença. R$ 1.000 é o valor da minha venda, menos o meu custo do produto, R$ 500, sobrou R$ 500. Vou dividir pela minha receita, multiplicar por 100. Então, aqui não, Rita, eu tenho 50% então, de lucro. Não é 100%, não. Já entendi que não é 100%. Nesse caso aqui, eu tenho 50% de lucro. Será que essa é a minha margem de lucro? Não é margem de lucro. Por quê? Porque aqui simplesmente você está considerando apenas custo do produto, que é um custo variável. E a sua clínica? E o aluguel, condomínio, sua funcionária, quem está pagando? É a sua prestação de serviço, é o seu preço de venda. Então você não pode considerar apenas o custo do produto para você encontrar o seu preço de venda. Isso também está errado. Então esse cálculo, diminuir o valor da prestação de serviço, do valor do custo do produto e achar que a sua margem de lucro está ali, não, porque para encontrar a margem de lucro, eu preciso saber o que sobrou, qual é o lucro que eu tenho, considerando todos os custos da minha operação, tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. Aí sim você vai encontrar a sua margem de lucro. Aqui, na verdade, o nome disso aqui, na verdade, é margem de contribuição. Eu diminuo apenas o meu custo variável e vou ver o que sobrou para eu conseguir pagar os meus custos fixos. Então, isso aqui não é margem de lucro. Essa ideia, esse cálculo está errado, ele está equivocado. Cadê o cálculo da hora clínica? Como eu falei, você não considerou o cálculo da hora clínica? Não. Só simplesmente verifiquei qual era o valor do laboratório de próstata que ele me passou e coloquei, dobrei o valor do preço e achei que assim eu teria lucro. Ah, Rita, não é possível que eu não tenha lucro. Não é possível que aquele valor que sobra eu não consiga pagar todo o restante dos custos do meu consultório. É possível sim. Tanto é possível que muitos que utilizam esse cálculo estão lá, naquela manada reclamando. A odontologia não dá dinheiro. Eu trabalho, não vejo a cor do meu dinheiro. Por quê? Porque não considerou os custos
fixos, não considerou a hora clínica na hora de fazer a sua precificação. E o que é a hora clínica, gente? É o valor de hora sua de trabalho, considerando as despesas fixas. Quanto é que eu preciso cobrar com o paciente por 1 hora para cobrir, para pagar as minhas despesas fixas? Isso é hora clínica. Se você ignora o cálculo da sua se você ignora as suas despesas fixas para fazer o cálculo do seu preço, você com certeza vai errar na sua precificação. Você precisa saber da sua hora clínica, você precisa encontrar a sua hora clínica para fazer a sua precificação de forma correta, senão ela vai ficar errada. Não posso considerar apenas os custos variáveis, não pode considerar apenas os custos variáveis. Como eu disse, vou repetir, você também tem os custos fixos do seu consultório. E muitos colegas, infelizmente, ignoram os custos fixos. Por que ignoram? Porque acreditam, tudo na fé, né? Acreditam que aquele valor que sobra é suficiente para cobrir os custos fixos, mas não tem o menor cálculo, não tem o menor controle sobre isso. Faz tudo o quê? No achismo. Ah, eu acho que vai dar. Não, gente. É assim, você tem um consultório, o consultório é o seu negócio, e se ele é o seu negócio, não dá para partir do princípio do achismo. Tem que fazer conta. Ah, eu não gosto de matemática, Rita, eu não gosto de número, não. Então você não quer ter lucro. Se você não gosta de fazer conta, não gosta de número, gente, é muito simples. Vai trabalhar para os outros. Não vai ter o seu consultório. A partir do momento que você monta o seu consultório, você tem que ter essa visão de empreendedor. Você tem sim que gostar de número. Por quê? Porque você gosta de lucro. Você quer ter dinheiro no consultório? Aquilo de odontologia por amor é lindo para quem é recém-formado. Para você, às vezes já tem 20 anos de formado, é ridículo, gente. Ninguém é uma ONG, não estou dizendo que não é para você trabalhar por amor de maneira nenhuma. Tem que ter amor no que você faz, senão o dia ele se torna um inferno. Mas só trabalhar por amor sem ter um retorno financeiro? Impossível. Então você tem sim que considerar o seu custo fixo e não apenas os custos variáveis. É preciso considerar todos os custos envolvidos. Todos, desde o cafezinho que é servido até sim o laboratório de prótese. Tudo que você precisa de custo, tudo que você precisa de despesa na sua operação, você obrigatoriamente você precisa considerar se você quer precificar de forma correta. Se não, vai precificar de forma errada e aí vai ter que contar com a sorte. Que tem um exemplo, eu tenho o custo do produto na hora que eu vou precificar. Esse valor, muitos já sabem. Sei exatamente qual é o custo do produto. Eu sei exatamente quanto me custa para fazer a prestação daquele serviço em relação aos meus materiais. Mas por trás desse produto tem aluguel, tem luz, internet, salário da sua funcionária, condomínio. Tudo aqui, ó, é custo fixo. Custo fixo são aqueles custos que, independente se você tiver um atendimento ou sem atendimento, você tem que pagar o aluguel. Você tem que pagar a luz, você tem que pagar a internet. Então, independe da quantidade de atendimentos que você faça naquele mês. Por isso que são os custos fixos. Tem outros custos variáveis que muitas vezes vocês não conseguem visualizar. A taxa de cartão. Tem que considerar a taxa de cartão? Claro, e é um custo variável. Por que é um custo variável? Vai variar de acordo com atendimento. Se o paciente não paga em cartão de crédito ou paga em cartão de débito, óbvio que não existe esse custo de taxa de cartão. Tem parceiro, se tem profissional parceiro, pior ainda. O erro de você não conseguir fazer uma relação boa para você e para o parceiro, se você não sabe precificar, é quase que 100%. Você acha que 50% para ele, 50% para você é o suficiente. Aí quando você vai fazer a conta, você vai ver que aquele 50% que ficou para você não é o suficiente para cobrir todas as suas despesas. Se você quer ter um profissional parceiro, antes você precisa saber precificar, para saber qual é a porcentagem que você vai pagar esse parceiro. Será que o melhor de fato é a porcentagem? Será que o melhor é por diária? É por procedimento? Você só consegue tomar essa decisão baseada na sua precificação. Aí você consegue visualizar o quanto você vai poder negociar com o seu parceiro.
Por último e não menos importante, o imposto, a sua alíquota de imposto. Claro que você precisa considerar a sua alíquota de imposto. Não pense que você é pessoa física, eu sou dentista pessoa física, então eu já sei que eu pago 27,5% de imposto. Já falo isso há muito tempo, né? Se você é dentista pessoa física e você utiliza o seu livro caixa para deduzir as despesas do consultório, você não paga 27,5% de imposto. Então, na hora da sua precificação, você não vai poder acrescentar a alíquota de imposto 27,5%. Está errada. Você tem que encontrar a alíquota exata que você paga de imposto, que é a chamada alíquota efetiva. Como é que eu encontro a minha alíquota efetiva? Já que não é 27,5%. Você precisa saber o quê? Quanto você paga de imposto. Você precisa saber o quê? Seu carnê-leão. Se você é pessoa física. Você paga seu carnê-leão? Não, não paga. Aí não vai conseguir encontrar a sua alíquota efetiva. Não vai conseguir encontrar a sua alíquota de imposto. Vai ficar errado. Aí não, eu pago certinho meu imposto como pessoa física, Rita. Então tem que dividir o valor do imposto pela receita, multiplicar por 100, que você vai encontrar exatamente a sua alíquota efetiva. Sou pessoa jurídica. Como é que eu encontro a minha alíquota efetiva? Você vai pegar o valor que você paga de imposto, por exemplo, se você é do Simples Nacional, imposto vence no dia 20. Você vai pegar o valor daquele imposto, dividir pela sua receita e multiplicar por 100. Você vai encontrar a sua alíquota efetiva. Então, é assim que você encontra exatamente o quanto você paga de imposto. Precisa conhecer a sua alíquota efetiva. Se você desconhece qual é a sua alíquota efetiva, simplesmente você vai chutar. Eu acho que eu pago 10%. Não pode, de novo. Não pode ter achismo. Você precisa saber exatamente qual é a sua alíquota de imposto para precificar de forma correta. Então, por trás daquela prestação de serviço, existem todos esses custos e muito mais. Aqui eu coloquei alguns. Com certeza você tem muito mais custo fixo do que esse que eu coloquei aqui, certeza absoluta. Então, tudo precisa ser considerado na hora que você vai repassar esse preço para o paciente, esse valor para o paciente. Se não, valor. Vou multiplicar por 2, vou multiplicar o custo por 3, vou multiplicar por 4. É assim? Assim não é a precificação correta. Assim você está simplesmente chutando qual é o valor do imposto, qual é o valor que você vai cobrar do seu paciente. Tem que fazer reajuste de preço. É inadmissível, os valores dos produtos eles vão aumentando, seu aluguel ele vai aumentando, o salário da funcionária também vai aumentando. Então você tem que reajustar o valor da sua prestação de serviço. Claro, né? O valor de um mês para o outro aumentou um pouquinho o valor do material que eu comprei, mas no outro mês já vai baixar de novo. Então não é assim, todo mês você vai mudando, mas permanecer com aquele mesmo valor sem reajustar a sua tabela. Há quanto tempo você não reajusta a sua tabela? Tem que verificar isso. Desde quando? Mas eu tenho medo. Eu tenho medo que eu perca meu paciente. Eu tenho medo, já está ruim, eu não estou conseguindo fechar tratamento. Se eu aumentar, vai diminuir ainda mais a minha receita. Tem algum outro problema aqui, você tem que aprender a vender. Talvez você não está sabendo vender para o seu paciente, você não está sabendo valorizar o seu serviço. Eu tenho pena do paciente, Rita, tadinho do paciente. Eu não posso aumentar mais o valor, só fica um valor muito caro. Ele não pode pagar. Pena do paciente, gente. E de você? Você não tem pena que você trabalha de 8 horas da manhã a 8 horas da noite? E a sua coluna? E a sua mão? E o tanto que tempo que você deixa de estar com a sua família? Você tem pena de você? Tem que ter pena é de você, porque você está lá trabalhando loucamente, sem nem folga, não sabe nem mais o que é férias. Aí você vai, olha lá, eu vou olhar o meu paciente que eu tenho peninha dele. Eu tenho peninha, não quero aumentar, não vou reajustar o tratamento, não vou restar a minha tabela, porque eu tenho peninha do paciente. Eu falei, paciente, gente, você vai lá no Instagram do paciente, que você tem peninha de reajustar o valor. Olha ele lá, ó, viajando. Todo feriado ele viaja. Janeiro ele está viajando, julho ele está viajando, mas você tem peninha dele. Aí ele está aqui viajando e você morrendo de trabalhar. Está certo isso? Você tem que ter. Primeiro a valorizar o seu serviço é você mesmo. Se você não vai valorizar, não é o seu paciente que vai valorizar. E você precisa sim colocar o valor na sua precificação. A precificação, ela não é baseada somente nos números. Você também tem que colocar, acrescentar
o valor agregado. Então, você vai sim reajustar o seu valor quando necessário. Valor é diferente de preço. Você precisa entender isso. Preço é o custo, é quanto custa. E o valor? Eu tenho já autoridade naquele assunto. Eu faço numa velocidade muito mais rápida que a maioria dos meus colegas. O meu consultório, o paciente tem até cadeira de massagem. Meu paciente lá tem um bolinho especial com um cafezinho especial para o paciente. Isso tudo você está agregando valor. É a experiência do paciente, ele vai pagar por isso. E cada vez mais as pessoas estão mais carentes, elas gostam disso, elas gostam de ser bem tratadas. Se elas enxergam o valor e você for reajustar o seu preço de acordo com o reajuste dos produtos, ele não vai embora, ele não vai largar você. Só que você tem que trabalhar o quê? O valor. Você tem que perceber que você tem valor e repassar isso para o seu paciente. Preço é a quantidade de dinheiro. Quanto custa? Valor é diferente de preço. Pensa nisso com carinho para você se valorizar. Não esquece que nas férias ele vai estar viajando e você morrendo de trabalhar. Não esquece disso, tá? Faturamento, não é incomum a gente ouvir assim, aumenta seu faturamento 2 vezes mais, aumenta seu faturamento 3 vezes mais. Eu fico até nervosa com isso. Faturamento não é lucro. O que interessa no final do mês é o quanto você lucrou. Isso é que me interessa. O faturamento é um número, mas e o lucro? Porque às vezes você pode aumentar o seu faturamento e aumentar o seu prejuízo junto. Por quê? Porque se eu aumento a minha receita por conta da atividade odontológica, não tem como você não aumentar o seu custo, por conta dos materiais que são utilizados. É impossível. Não cabe a nossa atividade. Eu aumento o meu faturamento, logo eu aumento também o meu custo. Por isso tem que tomar muito cuidado com essa história. Vamos aumentar o faturamento, aumenta o faturamento. E o lucro? E o lucro, o que interessa é o lucro. E faturamento não é lucro. Faturamento ela é receita bruta. Lucro é o resultado positivo após você diminuir custos, você diminuir a despesa, o quanto que sobrou. Se for mais, lucro. Se for menos, prejuízo. E ninguém quer prejuízo, todo mundo quer lucro, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui um simulador para vocês entenderem um pouquinho sobre a margem de lucro e o preço de venda, como é que eu vou colocar valor no meu preço de venda para vocês entenderem sobre isso que eu estou falando, tá? Vou colocar aqui o valor da minha hora clínica, acho que agora vai, R$ 120, tá? Custos variáveis, R$ 50. Minha margem de lucro, 30%. Tá? Qual é o meu preço de venda? No mínimo, R$ 240, R$ 243, se eu desejo uma margem de lucro de 30%. Tá? Então, eu posso colocar o valor menor, eu vou colocar aqui 240. Pode, só que a sua margem de lucro não vai ser de 30%. Eu posso colocar o valor de R$ 100. Não, porque vai começar a te dar prejuízo, obviamente. E aí a gente começa a pensar, será que o convênio vai? Ou não vale a pena? Não, é R$ 243, mas eu consigo realizar esse procedimento de uma forma muito mais rápida do que um colega. Não, então eu vou colocar mais. Então, se você aumentar o valor do seu preço de venda, óbvio, você vai aumentar a sua margem de lucro. Eu não, vou colocar aqui, R$ 300. R$ 300 vai ser o meu preço. Qual vai ser a minha margem de lucro agora? 43%. Eu sei que, no mínimo, eu teria que cobrar do meu paciente R$ 243 para ter uma margem de lucro de 30%. Está no valor agregado. R$ 300, eu passo a ter uma margem de lucro de 43%. Então, sim, primeiro eu tenho que colocar qual é a minha margem de lucro desejada e depois eu vou aumentar o valor do preço. Não, mas a maioria dos meus colegas, eles não cobram 200 e não cobram R$ 300, eles cobram 280. Vamos ver então qual vai ser a sua margem de lucro ao cobrar 280. 39%. Está dentro daquela margem que eu falei para vocês, de 20% a 40% é a média de margem de lucro de dentista. Então, você consegue, sim, saber a sua margem de lucro, primeiro qual é a margem de lucro desejada e, através do seu preço de venda também, saber quanto é que você tem de margem. Precisa fazer esse cálculo, precisa fazer o cálculo certinho que é da sua hora clínica, precisa fazer o cálculo certinho que é dos seus custos variáveis. Esse, muitas vezes, é difícil, porque tem que saber qual é o valor de cada guardanapo, de cada sugador, de cada gota de adesivo, de cada gota de aço. É difícil saber? É difícil saber, mas precisa encontrar pelo menos uma média que você gasta na dental para saber exatamente qual é o seu custo variável. E não
errar na precificação. Saber se o valor que o convênio paga para você está cobrindo o seu custo fixo, está cobrindo o seu custo variável. Aqui você consegue perceber direitinho. Se a minha hora clínica é R$ 120 e o convênio me paga por aquele procedimento R$ 70, impossível você ter lucro. Impossível, gente. Não tem como. Então, por isso é tão importante você saber exatamente os custos do seu consultório, qual é a sua hora clínica, qual é o seu custo variável. Por isso tem que ter um controle, tem que ter tudo anotado. Cada centavo que entra no seu consultório, cada centavo que sai do seu consultório, você precisa ter anotado, você precisa estar planilhado, senão você não vai conseguir precificar. Precisa entender qual é a margem de lucro desejada, o que você deseja para você. Aquela margem de lucro é suficiente, o que sobrou ali é suficiente para você pagar suas despesas pessoais. É suficiente? Quais são todos os custos variáveis que eu preciso considerar? Eu sou o dono da clínica, eu também trabalho como dentista. Eu tenho que me remunerar? Claro, óbvio. Se você naquele momento é dentista, você também tem que se remunerar. Você precisa considerar esse custo variável naquele momento que você é dentista, também na sua precificação, que aí senão você vai estar achando que aquele valor todo é lucro. Não é lucro, é o seu trabalho. Precisa separar isso de quando você é o dentista que está executando e quando você é o dentista que está fazendo a gestão da sua clínica. Senão também o cálculo ele vai ficar errado, vai ficar equivocado, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas, que eu queria só explicar um pouquinho isso aqui para vocês. Total de saída, dias dividido por horas trabalhadas, o imposto, como calcula? O imposto, gente, a alíquota efetiva de imposto você vai calcular dividindo o pagamento do seu imposto pela sua receita bruta multiplicando por 100. Aí você encontra a sua alíquota efetiva. Era isso que você queria saber? A lição de casa é longa. A lição de casa é você planilhar toda saída de dinheiro do seu consultório. Muitas vezes a entrada de dinheiro, a receita você até sabe, mas a saída você não sabe. Eu paguei ali um café, eu não tenho que anotar? Tem que anotar. É saída de dinheiro, não é para o seu paciente? Tem que anotar. Se você não tem esse controle, se você não tem tudo isso planilhado, impossível precificar. A precificação ela começa na sua organização. A precificação ela começa quando você faz o controle de tudo. Adianta um mês? Não. Adianta 2 meses? Não. Por quê? Eu tenho que fazer cálculo média. Para poder encontrar a minha hora clínica, eu posso olhar simplesmente o custo fixo do mês anterior e a hora trabalhada do mês anterior? Não. O cálculo vai ficar errado. Por que o cálculo vai ficar errado? Porque lá em dezembro, se você tem funcionária, você tem férias, você tem 13º. Sua despesa aumenta. Então você tem que considerar toda a despesa fixa. Não adianta simplesmente olhar o mês anterior. O ideal é você utilizar 12 meses de despesas. Aí sim você vai conseguir encontrar a média das suas despesas fixas, também tem que encontrar a média das suas horas trabalhadas. Porque senão o cálculo fica errado. Eu vou falar sobre isso, prometo que vou falar sobre isso melhor, sobre hora clínica, sobre esse cálculo, para vocês poderem entender que não basta. Eu trabalho de segunda a sexta. Ok. Eu trabalho 8 horas por dia. Ok. 8 vezes 5, 40. Trabalho 5 semanas, 40 vezes 5, 200. Está errado! Não é assim que você faz o cálculo de quantas horas você trabalha, porque com certeza seu paciente falta, ele desmarca. Fevereiro tem carnaval, você deixa de trabalhar uma semana, você tira férias. Também tem que considerar todas as suas horas trabalhadas, uma média, utilizando média de 2 meses. O cálculo ficou errado, o cálculo da hora clínica errada já vira bola de neve. Tudo vai ficar errado, tá?